Todos os dias, cerca de um quinto de todo o petróleo consumido no planeta cruza um corredor marítimo estreito entre o Irã e Omã, carregando energia suficiente para alimentar economias inteiras. Esse ponto estratégico atende pelo nome de Estreito de Hormuz. No seu trecho mais comprido, essa artéria vital da economia global se reduz a apenas 33 quilômetros de largura, funcionando como um funil por onde passa uma das cargas mais valiosas do mundo. Ainda assim, as rotas efetivamente utilizadas pelos navios são ainda mais limitadas. São apenas 3 quilômetros navegáveis em cada direção, formando um corredor apertado por onde transitam diariamente dezenas de milhões de barris de petróleo, vindo diretamente do Golfo Pérsico. E isso revela uma verdade inquietante. Eventos como esse que vemos agora com a guerra entre Israel, Irã e Estados Unidos, onde o governo iraniano implementou condições severas e onde ataques estão acontecendo a todo momento, impedindo que navios petroleiros atravessem o Estreito de Hormuz, uma pane se espalha rapidamente pelos mercados globais, afetando preços, cadeias de suprimentos e decisões políticas. E isso deixa claro o quão vulnerável esse ponto realmente é. Mas será que existe a possibilidade de construção de uma rota alternativa para que esses navios passem livremente sem restrições? Fica comigo até o final que vou te mostrar a ideia de engenharia para criar um caminho alternativo no Estreito de Hormuz. De uns tempos para cá, navios militares cruzam constantemente as águas do Estreito de Hormuz. Em estado de alerta, seguradoras elevam seus custos diante de riscos crescentes. Empresas de transporte sem alarde desenvolvem rotas alternativas e planos emergenciais. Nos últimos anos, o estreito foi cenário de apreensões de petroleiros, ataques a embarcações e confrontos diretos entre forças militares. É um dos poucos lugares do mundo onde um erro de cálculo pode desencadear uma crise internacional de grandes proporções. Embora o tráfego nunca tenha sido oficialmente interrompido, a simples possibilidade de bloqueio já é suficiente para causar turbulência nos mercados de energia. E esse efeito não se limita às bolsas. Uma interrupção ali não significaria apenas tensão geopolítica. Representaria combustíveis mais caros, aumento nos custos de transporte e impacto direto no preço de produtos ao redor do mundo. E isso leva a uma pergunta inevitável. E se existisse uma forma de contornar completamente o Estreito de Hormuz? Ao longo de décadas, engenheiros e estrategistas discutiram uma alternativa ousada: a construção de um canal colossal atravessando as montanhas da península de Muzandam, em Omã, criando uma rota direta para o Oceano Aberto. No papel, parece uma solução perfeita, quase definitiva. Mas transformar essa ideia em realidade envolve desafios muito maiores do que parecem à primeira vista. Para compreender isso, é preciso começar pela geografia da região. O Golfo Pérsico abriga alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo, responsáveis por uma parcela significativa da energia consumida globalmente. Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar e também os Emirados Árabes Unidos, cujas exportações dependem fortemente do acesso ao mar aberto. Praticamente todo o petróleo desses países passa por uma única saída estratégica: o Estreito de Hormuz, por onde transitam cerca de 20 milhões de barris por dia, representando aproximadamente um quinto do consumo mundial de petróleo. Poucos pontos do planeta possuem tamanha relevância econômica e estratégica. E diferente de outras rotas comerciais globais, existem pouquíssimas alternativas capazes de substituir esse fluxo. Alguns países tentaram reduzir essa dependência construindo oleodutos. A Arábia Saudita, por exemplo, criou rotas terrestres que levam petróleo até o Mar Vermelho. Os Emirados Árabes Unidos desenvolveram um oleoduto que conecta seus campos diretamente ao porto de Fujairah, fora do estreito. Ainda assim, essas soluções cobrem apenas uma parte da demanda. Para o restante do mundo, o transporte marítimo continua sendo essencial. Isso significa que a economia global ainda depende fortemente desse corredor estreito. E essa dependência representa um risco constante.
Na extremidade norte de Omã está a Península de Musardã, uma região isolada e montanhosa que avança sobre o Estreito de Hormuz como uma barreira natural imponente. Essa formação geográfica cria um cenário interessante. Em determinados pontos, a distância entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã é surpreendentemente curta, separada por apenas algumas dezenas de milhares de terra. Essa proximidade levanta uma ideia simples, mas poderosa. Por que não construir um canal atravessando essa faixa de terra? Navios poderiam evitar completamente o estreito e seguir diretamente para o oceano aberto, reduzindo riscos geopolíticos. No papel, essa proposta parece revolucionária, mas quando analisada de perto, a realidade revela obstáculos muito mais complexos. A Península de Musardã está longe de ser um terreno fácil. Ela faz parte das montanhas Ajar, conhecidas por sua topografia acidentada e formações rochosas imponentes. Picos íngremes de calcário se erguem abruptamente, com algumas elevações ultrapassando os 2.000 metros de altura. Isso transforma qualquer projeto de infraestrutura em um enorme desafio técnico. Construir um canal nesse ambiente não seria simplesmente escavar terra ou areia, seria necessário cortar montanhas inteiras, removendo volumes gigantescos de rocha sólida. Além disso, o canal precisaria ser projetado para acomodar alguns dos maiores navios já construídos, como os VLCCs, capazes de transportar enormes quantidades de petróleo. Isso exigiria um canal profundo, largo e estrutura estável, capaz de suportar o tráfego contínuo dessas embarcações gigantescas. O volume de escavação seria colossal, envolvendo milhões de toneladas de material rochoso. Regiões inteiras de paisagem precisariam ser alteradas drasticamente. O impacto ambiental seria significativo, afetando ecossistemas locais e possivelmente alterando a geografia da região de forma irreversível. E o custo de tudo isso seria astronômico, potencialmente ultrapassando centenas de bilhões de dólares, muito mais acima de projetos similares já realizados. Mas, mesmo que a engenharia fosse possível, outro desafio igualmente complexo surgiria. A construção de um canal dessa magnitude não depende apenas de tecnologia ou dinheiro. Ele esbarra diretamente em questões políticas e estratégicas. A Península de Musardã pertence a Omã, e até hoje não existe um plano oficial para a construção de um canal nessa região. O país tem priorizado outras formas de desenvolvimento, como turismo e infraestrutura portuária, evitando projetos que possam alterar drasticamente sua geografia. Além disso, um empreendimento dessa escala exigiria cooperação internacional sem precedentes, envolvendo múltiplos governos e interesses econômicos. Investidores teriam que confiar na estabilidade de longo prazo da região, enquanto garantias de segurança seriam essenciais para proteger a infraestrutura. E há um ponto crucial: criar um canal não elimina os riscos, apenas o desloca. Em vez de depender do Estreito de Hormuz, o mundo passaria a depender de um único canal artificial, que também poderia ser bloqueado por acidentes, ataques ou desastres naturais. Um único navio encalhado ou um evento inesperado poderia interromper completamente o fluxo de petróleo. No fim, a economia global apenas trocaria de um gargalo por outro, e isso levanta uma questão inevitável. A persistência dessa ideia revela algo profundo sobre o funcionamento do mundo moderno. O comércio global está intimamente ligado à geografia. Canais estreitos e rotas marítimas formam uma rede invisível que sustenta um fluxo de energia e mercadoria pelo planeta. Ao longo da história, esses pontos de estrangulamento definiram rotas comerciais, influenciaram guerras e moldaram economias inteiras. O projeto do Canal de Musardã representa uma tentativa de reescrever essa lógica, uma forma de superar limitações naturais e criar novas possibilidades logísticas. Mas a realidade impõe limites difíceis de contornar. Montanhas exigem esforços gigantescos para serem removidas, e decisões políticas são ainda mais complexas e imprevisíveis. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz continua sendo um dos pontos mais críticos e vulneráveis do sistema energético global. E enquanto o mundo depender desse corredor estreito, ideias como o Canal de Musardã
continuarão surgindo, alimentando debates, estratégias e imaginação de quem observa a fragilidade do comércio global. Mas me conta aí, você acha possível a construção de uma obra colossal como essa? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber vídeos como esse assim que lançarmos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.